do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje celebramos o sexto domingo do tempo comum. E nesse sexto domingo do tempo comum do ano A, nós temos as leituras que falam da sabedoria. A primeira leitura do livro do Eclesiástico vai dizer: se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Depois, o livro do Eclesiástico também vai dizer: a sabedoria do Senhor é imensa. Ele é forte e poderoso e tudo vê continuamente. Veja que aqui o texto sagrado fala da sabedoria como uma prática dos mandamentos, porque a sabedoria significa a capacidade de refletir e de agir bem. Os mandamentos é essa regra de vida que nos faz refletir e agir bem diante de todas as coisas. Por isso também que São Paulo, na segunda leitura da carta aos Coríntios, ele vai dizer: irmãos, entre os perfeitos nós falamos de sabedoria, não da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos poderosos deste mundo, que afinal são votados à destruição. Falamos sim da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida, que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Ou seja, São Paulo está falando de uma sabedoria que não é uma coisa, mas é uma pessoa, que é o próprio Cristo. Assim nós devemos entender a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus se encarnou, veio a essa terra para nos ensinar o seu caminho, o caminho de sabedoria, ou seja, o caminho de reflexão e de ação, esse caminho de justiça, esse caminho que é o cumprimento dos mandamentos. Por isso também que São Paulo ele vai continuar falando: nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Ou seja, São Paulo está falando justamente sobre aquele que é a sabedoria. Por isso também que no Sagrado Evangelho nós encontramos Jesus Cristo ali dizendo: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Veja que Jesus ele não vem abolir a lei, os profetas. Quando ele diz que vem dar pleno cumprimento, ele está querendo dizer que o cumprimento verdadeiro do mandamento, da lei, ou seja, se dá através dele mesmo. Ele é o cumprimento de todo o mandamento. E aqui, quando se fala do mandamento, se está falando dos 10 mandamentos, da lei divina, a lei que Deus deu ao povo antigo, que aquele povo não soube viver, porque foi capaz de produzir muitos outros preceitos humanos, mas Deus enviou seu Filho para que o povo, olhando o seu exemplo, escutando os seus ensinamentos, pudessem realmente entender o verdadeiro caminho de justiça, o verdadeiro caminho de santidade, que é justamente essa imitação do Filho de Deus, da sabedoria encarnada, daquele que nos ensina a refletir e agir bem. Por isso que o Evangelho de hoje, Jesus ele traz vários pequenos casos para que a gente possa refletir. Ele fala sobre a justiça, dizendo que a nossa justiça tem que ser maior do que a dos fariseus e a dos escribas. Ou seja, a justiça é a capacidade de se manter naquilo que é devido. Ou seja, a justiça é uma virtude intelectual também, que é necessário que a gente reflita sobre as coisas, para que assim nós possamos tomar a melhor atitude diante de todas as coisas na nossa vida. Isso é o cumprimento da lei. Por isso que a lei, os 10 mandamentos, eles estão divididos em 3 realidades, que são as 3 relações. Nós precisamos restaurar as 3 relações
porque é restaurando essas três relações que nós seremos capazes de corresponder o chamado de Deus na nossa vida. E, é claro, viver uma vida saudável com o próximo e com nós mesmos. Os 3 primeiros mandamentos da lei divina têm a ver com a relação com Deus. São esses 3 primeiros degraus que nós precisamos subir, para que assim nós possamos viver uma relação com Deus digna, uma relação com Deus honrosa. Depois nós precisamos depois que vivemos uma boa relação com Deus, precisamos dar o próximo passo, que é o passo da relação com o próximo, que é justamente esta realidade, onde nós precisamos viver em comunhão com os nossos irmãos. E se nós olharmos os mandamentos relacionados ao próximo, eles vão do 4º mandamento até o 8º. E ali nós vemos a relação com os pais, a relação fraterna, a relação de amizade, a relação com os bens materiais e a relação com os bens morais. São essas realidades que trazem saúde à nossa relação com o próximo. Por isso que nós precisamos, cada vez mais na nossa vida, ir trilhando esse caminho de vivência dos mandamentos. Mas tudo parte da nossa relação com Deus. Sem uma boa relação com Deus, nós nunca teremos uma verdadeira e boa, saudável relação com o próximo. É por isso também que nós precisamos olhar para aquilo que é a nossa vivência de relação com nós mesmos. Os últimos 2 mandamentos da lei de Deus falam justamente sobre isso. Porque se nós pegarmos os últimos mandamentos, que fala sobre o cobiçar a mulher do próximo ou os bens alheios, nós vemos ali que a ênfase do mandamento está na cobiça, ou seja, nessa capacidade de lidar com esses desejos desordenados que estão dentro de nós. E é por isso que nós precisamos aprender a viver bem o mandamento relacionado a Deus, porque quanto mais vivemos bem com Deus, mais nós nos tornamos convictos, mais nós vamos ter e melhor nós vamos ter uma vida moral. E essa vida moral, ética, nos leva a também viver uma vida moral e ética com o próximo e consigo mesmo. É assim que Cristo ele veio para dar cumprimento à lei. Ele veio para nos ensinar a vivência da justiça. É assim que ele nos ensina a sabedoria, essa capacidade de refletir e de agir bem. E é por isso que no final do evangelho de hoje, depois de muitos casos que ele conta, Jesus ele vai dizer que vosso sim seja sim e vosso não seja não. Tudo que for além disso vem do maligno. Jesus, quando fala essa palavra, ele está querendo dizer que a nossa palavra, o nosso nome, a nossa vida é aquilo que traz credibilidade. É a coisa mais importante que nós temos nesta vida. E é por isso que nós precisamos preservando através de boas atitudes, preservando através de um bom comportamento, para que o nosso sim seja sim, ou seja, o nosso comprometimento, as nossas responsabilidades sejam cumpridas e o nosso não diante do pecado, diante do vício, seja realmente não, para que nós possamos ser firmes na luta contra o mal, contra o maligno, para que assim possamos nos abrir dia após dia a essa vivência da sabedoria, que é a vida do próprio Cristo sobre esta terra, aquele que é o cumprimento da lei e dos profetas, para que assim nós possamos viver uma vida sábia, viver na justiça, viver na prática dos mandamentos, numa relação boa e saudável com Deus, com o próximo e com nós mesmos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.